Estão pegando o Juliantinho, Roberto. Quem eu sou? O senhor precisa dele. Onde eu estou? Esperem, médico. Eu não sei que combinado vocês fizeram, mas não podem levá-lo. Alguém já montou neste jumentinho? Quem são vocês? Quem? Por favor, só responda. O que eu estou fazendo aqui? O senhor precisa dele. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. A paz de Cristo. Que Deus venha encher de alegria, de esperança a nossa fé. Que nosso coração venha transbordar com os dons do Espírito Santo de Deus, que nos são derramados a cada instante, a cada momento, sobre a vida de cada um de nós. Mesmo que não percebamos, mesmo que não contemplamos, Ele está fazendo a parte dele, está cumprindo com a sua parte. Estou aqui para fazer parte deste propósito. Entendi, compreendi que para alcançar essa alegria, para alcançar esse vigor, esse prazer, para que o meu coração venha exaltar na presença dos dons do Espírito Santo, eu precisava tomar algumas atitudes. E entre elas é sair de trás do arbusto. Meu inimigo, ele quer me ver vermelho, ou de raiva ou de vergonha. Eu não quero, não aceito mais. Isso não faz mais parte da minha vida. Estou aqui para romper barreiras e conto com a ajuda de vocês. Estou aqui abrindo um novo quadro. Espero que vocês gostem. Espero que curtam. Deixe aí o comentário de vocês. Me ajudem nessa minha jornada. Estou pegando o jeito dos aplicativos. Estou melhorando aos poucos. Espero que seja algo contínuo, que eu não venha desistir. Eu queria falar sobre um novo quadro. Não é bem um novo quadro. Lá no início eu fiz um react, chamei lá de Papo de Maluco, fiz ali uma reação com uma entrevista de um especialista neuro, Dr. Guido Palomba, né? Especialista em psiquiatria forense. Fiz ali uma reação de uma entrevista dele com Danilo Gentili. Depois de um tempo, não fiz mais nenhum quadro, não fiz mais nenhum vídeo voltado nesse quadro. Eu acho que chegou o momento. Achei melhor naquele momento dar um tempo, refletir um pouquinho mais sobre o que eu estava fazendo. Criei aquele quadro lá, Vocação. Falei um pouco de consagração, sobre o que o catecismo fala a respeito do tema. Legal, achei interessante, mas não vou mais focar somente num único tema. Quero variar, fazer alguns reacts, meditar em alguns versículos da Bíblia. Tenho algumas coisas em mente. E aos pouquinhos vou compartilhando aí com vocês. Mais uma vez conto com o auxílio de vocês, espero que gostem. Deixem aí o comentário de aí de vocês. Se em algum momento sentirem o coração de vocês de me apoiar, tá aí o QR Code acima de cada um dos vídeos, tanto de uma chave Pix onde você pode estar contribuindo, quanto o Live Pix, onde você faz uma pergunta e interage aqui comigo. Mais à frente eu posso estar fazendo algum vídeo, então faço algo específico, reagindo, compartilhando ideias junto com vocês. Isso é o que eu tenho em mente. Agora, devido o canal ser pequeno, tem poucos membros, eu acho que não vale a pena eu estar fazendo live. Com o passar do tempo, conforme eu for me aprimorando e chegando em um certo nível de audiência, tenho certeza que isso vai fazer parte do canal aqui. Mas sem mais delongas, vamos lá. Papo de Maluco. No início eu não refleti a respeito, não fiz nenhuma interação com vocês a respeito do tema, do porquê este nome. E eu queria compartilhar um pouco daquilo que eu absorvi com vocês nos últimos anos e o que eu entendo por loucura, maluquice. Fiz uma pesquisa juntando tudo aquilo que eu já vivenciei na minha história de vida, hoje com 42 anos de idade. Montei uma apresentação. Espero que vocês curtam. O que você, meu irmão, minha irmã, o que vocês entendem por louco, por loucura, maluquice, maluquez, delírio? É alguém estranho, perigoso, fora de uma realidade? Eu quero compartilhar com vocês aqui o que eu entendo e compreendo por loucura.
pode ter diversos significados, muito diferentes um do outro, e que, na minha opinião, a união, a junção de todos esses significados transformaram vários homens comuns em homens santos, relevantes, que transformaram a nossa história. Um dos que eu vou compartilhar com vocês aqui, neste vídeo, é a de São Simão, o primeiro louco por Cristo da história. A loucura que revela Deus. Levando em conta aí, na tradição da Igreja Católica, nos é aconselhado a procurar na história da Igreja santos, homens, mulheres que passaram por algo similar ao qual vivenciamos ou estamos aí vivenciando. Conforme disse, me converti ao catolicismo agora há pouco tempo, vencendo diversos preconceitos, e fui buscar, analisar, fui ver na história. Meu irmão, estou em dúvida. Dizem que um católico tem que ter um santo ao qual venerar, ao qual ter como inspiração da sua história, trazendo para sua vida, para usar como parâmetro para se aproximar mais de Deus e até, de certa forma, interceder, venerar de maneira bem sincera. E eu tenho certeza que eu me encontrei. Achei o meu grupo, o grupo dos loucos. Loucos por Cristo. Um verdadeiro exército, um batalhão de pessoas que passaram e vivenciaram situações similares, até pior do que a minha. E nada melhor do que isso para consolar o coração de um que durante muito tempo foi aí chamado, rotulado como louco. Mas antes de falar dele, eu preciso entender. Eu quero refletir, compartilhar com vocês, juntando a minha experiência e algumas pesquisas a qual eu fiz, o que é ser um louco. Existem aí pelo menos umas 3 ou 4 formas de pensar, de olhar para isso. Você já pesquisou, já foi atrás, conhece alguém que vivencia algumas experiências a respeito disso? Se de fato isso faz parte da tua história ou de alguém que você ama, conhece, esse quadro é para você. Eu dedico para você. O louco é uma palavra com muitos sentidos. O significado depende muito de um contexto, de como ela é usada, aplicada no dia a dia. E montei alguns tópicos aqui para estar compartilhando com vocês. Louco costuma ser usado de forma bem informal para descrever alguém que age de modo muito diferente das regras, do contexto de uma sociedade, de algo que é além do normal. Pode ser uma pessoa extremamente impulsiva, excêntrica, ousado, alguém que faz coisas fora de um padrão social, alguém que é extremamente corajoso em alguns aspectos, em alguns pontos até demais, e comete algumas loucuras. Gosta de desafios, aventuras. Posso passar aqui diversos exemplos aqui, mas esse é um dos contextos da loucura. Alguém fora do padrão social. Então isso levando em conta no seu sentido comum, de maneira coloquial. A loucura, ela não é vista como uma doença, simplesmente um comportamento fora do padrão, fora de regras, normas sociais, que é de certa forma bem vista em alguns instantes, em algum momento, no dia a dia. Estar convivendo com pessoas assim, sem dúvida nenhuma, nos tira da rotina, né? De um padrão. O imprevisível. Nesse quadro aqui, a loucura não é considerada como uma doença. É apenas um comportamento social fora do comum, mais nada. Já no termo psicológico, clínico, envolvendo tratamentos, consultórios, ambientes calmos, medicamentos. No campo da saúde mental, louco não é um termo usado. Ele é muito vago,
de certa forma até ofensivo, não descreve nada. Profissionais falam de condições específicas, de sofrimentos psíquicos, transtornos, certos transtornos, com um critério mais claro. Chamar alguém de louco, de certa forma, no campo médico, é um erro. E ao invés disso, eles falam de transtornos mentais específicos, como depressão, esquizofrenia, bipolaridade, alteração de comportamento, sofrimentos psíquicos, epilepsia, Alzheimer, tantos outros que nos são apresentados aí em nosso dia a dia, principalmente nos dias de hoje. É triste, não é fácil. E eu passei por muitas destas situações, muitos destes quadros aqui que eu compartilhei com vocês agora, eu fui diagnosticado, mas me faltava algo. Me faltava algo que só agora, há pouco tempo, eu consegui de fato absorver em sua totalidade. Por incrível que pareça, querem que eu fique quieto, querem que eu fique caladinho. Não, não pode, não. Que loucura, meu irmão. Que loucura, meu irmão. Será que sou eu mesmo louco? Será que sou eu mesmo maluco? Tanta gente passando e vivenciando por algo similar. Eu senti na pele, eu não posso. O silêncio Eu não é a consigo. mais perfeita Tudo bem? Mais adiante a expressão gente de fala sobre desprezo. isso. Vamos aqui para um outro quadro, a parte filosófica. Loucura, muitas das vezes, é aquilo que a sociedade, o indivíduo não compreende. É analisada como uma construção social, ou seja, uma sociedade diferente. A sociedade chama de louco aquilo que foge de uma norma, mesmo que não haja, não aparente nenhum problema clínico. Assim, muitas figuras da história consideradas loucas, na realidade nada mais eram do que visionários, místicos, inventores, pessoas que romperam com padrões rígidos de sua época. Muitas figuras, homens de extrema relevância para a nossa sociedade aí foram chamados de loucos, malucos, mas simplesmente eles estavam o quê? À frente do seu tempo, à frente do seu período, rompendo barreiras. Já no sentido religioso, num contexto que envolve a religião, existe uma tradição cristã bem expressiva, que chamam Loucos por Cristo. Não sei se você já ouviu falar, já viu comentários. O primeiro foi São Simão, é considerado como um santo da Igreja Ortodoxa. São pessoas que renunciaram ao mundo de maneira bem radical, vivendo aí uma fé tão intensa que parecem ser loucas aos olhos do mundo. Não entendem, não compreendem, não faz sentido para o mundo, para a sociedade, o que eles vivenciaram. É um termo positivo, ligado ao zelo espiritual de maneira bem extrema. Pessoas que assumiam aí um comportamento bem comum para viver na humildade e revelar de maneira bem expressiva, bem intensa, uma verdade espiritual que bem pouco é falado, que parece de modo até insano para quem olha aí fora dessa bolha, fora desta realidade. São Simão foi o primeiro. Imagina, caminhando, arrastando um cachorro morto pelas ruas aí de Moscou, provocando pessoas, denunciando vaidades, corrupção, denunciando coisas que a maioria das pessoas fingiam não ver. Uma corrupção interna, algo pessoal, que as pessoas não admitem, não reconhecem. Para muitos, isso era loucura, mas na realidade ali, depois de sua morte, estudando, meditando, viram que era um homem que tinha uma ligação muito intensa com Cristo. Enquanto aí o povo zombava dele, ele pregava sem palavra, ele ensinava que a verdadeira loucura não era ser estranho, não, de forma nenhuma. Para ele, a verdadeira loucura
era ser escravo da opinião do outro. E ele usava isso como ferramenta para constranger as demais pessoas. Atrás de uma aparência aí até grotesca, havia um coração profundamente unido a Deus. Ele ajudava os pobres, curava enfermos, aconselhava almas, sempre em segredo, nunca buscou nenhum tipo de reconhecimento. O mundo chama de louco quem vive de forma diferente, mas se a verdadeira sabedoria estiver justamente naquilo que parece estranho, meu irmão, minha irmã, São Simão, ele nos lembra disso e abriu portas para diversos outros que ousam em viver a loucura, que ousam a viver de acordo com a verdade. São Simão foi um louco por Cristo, um santo que abraçou a humilhação para revelar a humildade de Deus. Imagine caminhar para Moscou séculos atrás e ver um homem simples, de maneira bem humilde, mal vestido, em trapilhos aí, arrastando um cachorro morto pelas ruas. Loucura, não é? Ou será que é um mistério espiritual muito mais profundo? Ele nasceu na Síria, no século VI. Nasceu aí por volta de 522, no deserto do Mar Morto. Ele foi aí um eremita durante 29 anos, com a sua mãe Santa Marta. E depois aí, sozinho, em absoluta solidão, ele diz o relato aí que ele ouviu a voz de Deus, dizendo bem assim, para ele ir para o mundo, pedindo para ele seguir, ele ia ao mundo, salvar as pessoas que se perderam, ridicularizando eles, que ele não pensou duas vezes, ele obedeceu, ele seguiu adiante, ele não pensou duas vezes. Num domingo ele entrou na igreja comendo feijão cru, algo que era visto com maus olhos na época. Começou a apagar as velas da igreja com pães. E o pessoal gritando, um louco, um louco, um louco. E aí ele respondia, eu sou o mais são de todos vocês. Andava aí pelas ruas, dançava com prostitutas, convertia-se de maneira inexplicável. Entrava nas tavernas, comia, bebia, com bêbados, com cachaceiros aí do dia de hoje. E no final levava todos para a igreja, fazia milagres através da loucura. Ele provocava algumas mulheres dentro da igreja, jogando nozes na mulher, em algumas mulheres casadas que estavam lá na igreja, sempre se portando de maneira vaidosa. E pouco tempo depois, se sabia que aquela pessoa estava o quê? Cometendo adultério. De certa forma, ele estava fazendo denúncia. Um simbolismo, ao jogar uma noz, dava tapa no rosto de pessoas e, de maneira inexplicável, essas pessoas deixavam de ser possessas. Uma obsessão demoníaca desaparecia da vida da pessoa. Imagina nos dias de hoje. Ele entrou numa padaria e beijou o padeiro, que era homossexual, e falou pro padeiro, este é meu filho amado. E todos riam, né? Diz o relato que 3 dias depois o padeiro se converteu, virou um monge. E para não prolongar muito o vídeo, ele morreu no ano de 590 depois de Cristo, num casebre, sozinho. O bispo mandou levar o corpo para o enterro e descobriram. Ele usava uma corrente de ferro cravada na carne. Há décadas, a pele tinha crescido por cima dessa corrente. Tinha um corpo cheio de chagas, de penitências. Então entenderam toda a sua loucura. E era um teatro de amor para salvar almas sem ser glorificado pelos homens. Deixou aí algumas frases famosas. Se queres salvar alguém, faze-te de louco. Deus não precisa dos sábios, precisa dos que se fazem de nada.
prefiro ser chamado de louco pelos homens a ser chamado de sábio pelos demônios. A data que comemora o dia da sua canonização é 21 de julho, o louco russo. E na Igreja Ortodoxa Grega e na Síria é celebrado também a data da sua canonização. Uma oração antiga que é dedicada a ele é bem assim: ó Santo Simão, tu que te fizeste loucura para que o mundo se salvasse, tu que carregaste a vergonha para dar-nos dignidade, ensina-nos a não ter medo do que os outros pensam quando fazemos o bem. Intercede pelos que sofrem na mente e no coração, e dá-nos coragem de amar até parecer loucura. Amém. Sem dúvida, ele é um modelo de todos os loucos por Cristo que viveram depois. Teve São Basílio de Moscou, Santa Xênia, São Francisco de Assis. Sem dúvida, é um dos santos mais radicais da história atual da Igreja. E ele prova que, de fato, a verdadeira loucura é viver sem o amor. Nada mais do que isso. Quem não ama é louco. E um dos melhores remédios, um dos melhores consolos para quem é visto como louco, como um doente mental, é isso. É contemplar a história de outros que estão além daquilo que ele entende e se envergonha por ser loucura. Imagina, nos dias de hoje, alguém vivenciando isso, e outros que eu posso dar exemplo, vou deixar para um outro vídeo, como São Basílio, por exemplo, também em Moscou, afrontando poderosos da época. Imagina isso sendo aplicado nos dias de hoje. Na tradição do cristianismo, todos reconhecem que Cristo, que Jesus, é um exemplo, foi algo a qual veio ao mundo aqui para servir de exemplo. Toda a história, tudo aquilo que ele vivenciou, devemos o quê? Imitá-lo no dia a dia. Livros e mais livros aí que falam sobre imitação de Cristo. E aí, na Bíblia está escrito que Cristo foi julgado como louco, como um desequilibrado pelos seus parentes, amigos, próximos. Durante um período ele vivenciou isso. Imagine só, João Batista, num deserto, vestido de pele, comendo gafanhoto, sendo acompanhado por grupos para lá e para cá, sendo batizados, trazendo algo novo. Imagina nos dias dele, como ele foi julgado. Se você está se sentindo como um louco, estranho, deslocado, saiba que você faz parte de uma linhagem específica. A igreja tem um batalhão inteiro, um verdadeiro exército de santos que também foram chamados de loucos e que hoje são os maiores intercessores de quem sofre na mente e no coração. Eles provam que a loucura pode ser caminho de santidade. Algo maravilhoso vem acontecendo aí em sua vida que você não está compreendendo neste momento. Deus em momento algum vai te rejeitar, mas por outro lado você não precisa ir fingir que está tudo bem. Você pode chorar, pedir ajuda, gritar. Esses santos também fizeram isso. E eu confesso, durante muito tempo na minha vida, eu passei por situações similares, mas nunca desisti. E eu te aconselho, faça o mesmo. Não desista, segue em frente. Tudo tem o seu devido tempo. E o que você mais precisa neste momento é o quê? Se conectar e confiar em Deus. Algo maravilhoso que você agora, nesse instante, não está compreendendo, está acontecendo. Daqui a um certo tempinho você vai estar o quê? Cantando. Algo bem similar ao que é dito naquele hino, naquela música. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Não tenha dúvida. Tudo vai valer a pena. A história não acaba assim, não tenha dúvida nenhuma, seja forte. Deus está escrevendo mais um capítulo da sua vida. E mais adiante, você vai servir de testemunho para outras pessoas.
Eu creio. Não cai nessa ideia de acabar com tudo, dar um fim, se sentindo aí um estorvo, que nada dá certo na vida. Por quê? Por quê? Por que comigo as coisas é desse jeito? Eu sei bem o que você tá passando aí, meu irmão. Minha irmã, deixa eu lhe dizer o que tá acontecendo. O grande dia tá chegando. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, o seu verdadeiro inimigo não é de carne nem de sangue. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você está fazendo aqui, qual o propósito que Deus tem para com a sua vida. E Ele está fazendo de tudo para te convencer a botar o fim, acabar com tudo. Ele não pode fazer nada sem a sua concessão, sem a sua autorização. Ele já não consegue mais tocar na sua vida, na sua mente, você já está achando o seu lugar. Agora ele está mexendo com aquilo que você ama, gosta, as pessoas a quem você admira, respeita, quer estar perto. E sabe por que ele consegue tocar? Ele consegue influenciar essas pessoas? Porque elas estão à frente de Deus na sua vida, meu irmão. Meu irmão, o dia que você colocar Deus em primeiro lugar, nem nisso ele vai poder tocar. E aí, o grande dia, o dia que você vai ouvir a voz dele te tirando daquela cova, a sua voz, uma voz que é tão doce como mel, que te tira dessa cova, que me tira dessa cova e me leva até o céu. O grande dia está chegando, meu irmão. Dá um tempinho. São Simeão ouviu, dizendo, vai lá, faça-te de louco. E ele obedeceu. Todos esses que estou aqui, contemplando, buscando, chegou um momento, ouviram, contemplaram a voz de Deus. Na Bíblia é a mesma coisa. Artistas aí, músicas, deixam claro isso. Se eles ouviram, meu irmão, por que eu não posso também ter ouvido? Por que você não pode ouvir? E quando você ouvir, você vai achar que é loucura? Vai fazer como eu fiz? Não, né? Não dê uma de cabeção, não. Não seja um filho pródigo, tudo bem? Não se escandalize. Agora quero falar contigo, que tá aí revirando as bolotas, com vergonha, constrangido, não dá certo. Entenda, meu irmão. Você não nasceu para ser cavalo. Cavalo é para aquele que vem passear uma vez ou outra. Não. Você é jumento, nascido de uma jumenta, neto de uma jumenta. Ele montou, meu irmão. Não adianta. Cristo precisa de ti. Chega de morder, chega de pular. O jumento não é igual ao cavalo. O jumento, ele quer entender, ele quer compreender. Ele trabalha consciente. Um cavalo, se o dono, se o quem está montado bater a espora e chamar e determinar, ele se joga no buraco. O jumento não. O jumento empaca, não adianta bater, ele para. Se bater, ele deita. Quando não, bota o negócio pra fora e ainda tira um barato com a cara. Chega, né? Esse tempo já passou. Volta pra casa. Você não vai se arrepender, não. Você pode voltar meio constrangido, com um monte de apelido. Eu tenho certeza que você tá aí arrependido de ter feito imigração. Tá na hora, meu irmão, de voltar pra casa. Não importa. Mesmo que você esteja aí todo, como diz a letra da música lá, todo ferrado, todo arrebentado. Volta pra casa do Pai. Ele vai te dar um anel novo, vai te dar vestes novas e tudo vai fazer sentido. E mais adiante você vai lembrar de tudo isso e vai ver que o apelido de cabeção faz sentido, meu irmão. Não é assim que funcionam as coisas. Deus é bom, maravilhoso. Só precisamos nos colocar em nosso lugar e deixar que Ele cuida do resto. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.
No próximo vídeo aí eu quero falar um pouquinho sobre o tema de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, para onde eu vou. Quando ele veio e mexeu no cabeção, e pirou meu cabeção, mexeu no meu candelabro, com 8 aninhos de idade, foram essas perguntas, esses questionamentos que eu comecei a fazer. Alguns dizem, enche o peito e fala, a única coisa que sei é que nada sei. É conversa, né? Sabem muito mesmo. Sabem tanto que preferem ficar quietinho, calado. Eu sou louco, meu irmão. Não me julgue. Louco por Cristo. Me deixe viver a minha loucura, tudo bem? Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.